Vitória Deus dará, né? E a vitória, com certeza, chegará. Lucas capítulo 10, verso 38. Lucas capítulo 10, 38. Eu leio 38, 39 até o 42. E aconteceu que, indo eles no caminho, entrou em uma aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa, na igreja. Chamada Maria, a qual sentou também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. 40, né? Marta, porém, estava distraída em qualquer serviço. E aproximando-se, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Dize, pois, que me ajude. Jesus disse: Marta, Maria, estás ansiosa e atribulada com muitas coisas, Mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Glória a Deus. Deus é bom, né? Texto bastante conhecido da igreja, né? Já ouviram pregar a respeito de Marta, a respeito de Maria. E é uma família a qual Jesus tinha uma grande amizade. E essa amizade, ela foi até o fim, né? Porque às vezes tem amizade que no meio do caminho dá problema, né? Mas a amizade que você tem com Jesus, ela não, jamais ela será quebrada, nem no começo, nem no meio, nem no fim. Basta você estar sempre confiando nele e dependendo dele. E o tema que eu trago nessa noite, que veio ao meu coração, diz assim: a visita surpresa do amigo. E coisa boa é quando você tem essa visita surpresa do amigo. Aí você tem uma visita surpresa, mas às vezes não é do amigo, é do inimigo. Mas quando você tem uma visita surpresa do seu amigo, você sabe que coisa boa está chegando. Coisa boa ele está trazendo. Porque o seu amigo, ele não visita você por acaso. Se ele visita você é porque ele gosta de você. Se ele visita você é porque ele ama você. Ele não visita você por interesse. Ele não visita você para lhe prejudicar. Mas quando ele visita você é porque ele tem algo para lhe entregar, algo para lhe oferecer. E nesse texto, a Bíblia vai dizer que Jesus ele ia de caminho e entrou em uma aldeia. E diz o texto que certa mulher com nome Marta o recebeu. Talvez Marta não esperava a visita do amigo naquele dia, porque Jesus sempre estava em Betânia. Jesus caminhava em diversas aldeias, diversas cidades, diversos lugares, mas naquele dia a visita do amigo foi na casa de Marta. Interessante que Jesus andava sempre com a multidão e os seus discípulos, mas certamente na casa entrou só Jesus com seus discípulos. Interessante que o texto vai dizer que ela o recebeu.
Quando você recebe a visita de Jesus, não é você mais que dá desordem. Agora é Ele quem dá desordem e diz como vai começar, como vai sair, como vai terminar. Ele que começa a controlar tudo. O grande problema de muita gente é que alguém recebe Jesus, mas não quer deixar Ele comandar a casa. Não quer deixar Ele organizar a casa. Não quer deixar Ele falar na casa. Não quer deixar Ele trabalhar na casa. Aí não tem como Jesus permanecer na casa. Enquanto Jesus está de fora, você tem o controle da sua casa. Quem dá desordem é você. Mas a partir do momento que Ele entra na minha e na tua casa, é Ele quem vai mandar e desmandar. E quando Ele manda, Ele sabe organizar tudo. E a Bíblia vai dizer que ela recebe. Às vezes você recebe a visita de alguém, e quando alguém sai, parece que deixa um peso. Parece que deixa um problema, né? Porque às vezes alguém visita você, você recebe em sua casa e você diz no seu coração: tomara que nunca mais essa pessoa venha na minha casa, porque só trouxe problema para dentro do meu lar. Porque tem pessoas que vão à tua casa, não é porque gosta de você, às vezes vai à tua casa para falar mal de alguém, às vezes vai na tua casa para ver o que você tem, né? Às vezes vai na tua casa para levar maldição. As coisas boas quando você recebe a visita de alguém e traz a bênção de Deus para a sua casa. Então a porta da casa de Marta foi aberta para Jesus. Marta sabia muito bem quem estava recebendo. E Marta não recebeu de má fé, recebeu com alegria. Mas o que nos chama a atenção, o segundo ponto, que Marta não estava na casa só. Ele havia Marta e a sua irmã Maria. E agora, quando Jesus entra na casa, nós podemos entender a segunda coisa, que agora Jesus não entrou na casa apenas para se alimentar. Jesus entrou na casa para o alimentar. Jesus não entrou na casa para comer o que Marta e Maria tinham, mas trouxe o alimento a qual elas precisavam para aquele momento. Jesus nunca vai ao encontro de alguém de mão vazia. Todas as vezes que você recebe Jesus em sua casa, algo vai acontecer. Coisa boa vai chegar. Então nessa noite que nós possamos meditar nessa palavra, se você receber Jesus em sua casa, não se preocupe, porque o que falta Ele coloca, o que não tem Ele traz, o que está errado Ele conserta, o que está fora do lugar Ele ajusta. Porque é Ele que está no comando da casa. Então o texto vai dizer que agora, a Bíblia vai dizer no verso 39, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se também aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. E coisa boa é quando você dá atenção à palavra de Jesus. O texto diz que ela se assentou aos seus pés. E quem se assenta aos pés de Jesus não tem pressa. Você pode prestar atenção, quem está aos pés de Jesus não tem pressa. O texto vai dizer que ela sentou e começou a ouvir o ensinamento dele. Glória a Deus. Eu sempre costumo dizer: quem não se assenta para ouvir, como poderá se levantar para falar ou para ensinar? Porque tem muita gente que quer ensinar, mas não quer se assentar para ouvir. Aqui a igreja está, graças a Deus, está abençoando, mas tem uma coisinha por aí. Tem gente que não gosta muito de doutrina. Mas se você der um microfone a ele no domingo, ele vai exaltar a igreja todinha. Então nós podemos entender que quem não se assenta para ouvir, não tem autoridade para se levantar e querer ensinar alguém. Então Maria estava assentada aos pés do Senhor, ouvindo o seu ensinamento, ouvindo a sua palavra. Interessante que a Bíblia vai dizer no verso de número 40: porém Marta andava distraída em muitos serviços, e aproximando disse: Senhor, não te importa que minha irmã te deixe servir só, dize pois que me ajude. Veja só que Marta, ela estava distraída, porque ela recebeu, mas a distração tirou ela de perto de Jesus.
E todos nós recebemos Jesus em nossa vida, mas às vezes a distração do dia a dia nos tira de perto de Jesus, nos tira de dar atenção a Ele. E agora Marta, além de ter saído de perto de Jesus, agora ela chega querendo tirar sua irmã. Porque todas as vezes que alguém está distraído com alguma coisa, sempre vai querer tirar a atenção de você que está ouvindo a palavra de Deus. Sempre vai querer conversar outro assunto no meio do culto. E a Bíblia vai dizer que agora Marta, naquela situação, mas o que nos chama a atenção é que quando você está aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Jesus, você não tem, aleluia, tempo perdido. Você quando está ouvindo a palavra de Jesus, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. E outra coisa que nós aprendemos é que quando Maria estava aos pés de Jesus, foi Jesus que falou por ela. Marta veio com aquela palavra e Maria não respondeu, mas Jesus falou por ela. Porque quando você está aos pés de Jesus, não se preocupe. Você não, quando você está aos pés de Jesus, você não precisa debater, não precisa discutir, não precisa questionar, não precisa murmurar, não precisa se justificar. Por quê? Porque Jesus é quem fala por você. Porque às vezes nós falamos algo, mas coisa boa é quando Jesus fala. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus fala de uma forma não para repreender Marta, mas para aconselhar ela, para orientar ela, para ensinar ela o comportamento dela naquele momento. Para Marta, ela estava agindo bem, porque ela estava nos seus afazeres do dia a dia, organizando a casa, preparando a comida. Por quê? Porque ela tinha visita naquele dia. Mas só que a visita que ela estava que tinha na sua casa, primeiramente aquela visita queria a sua atenção. Porque às vezes nós fazemos alguma coisa para agradar Jesus e achamos que estamos agindo certo. E às vezes aquilo que nós estamos fazendo para agradar Jesus, às vezes é até bom, mas uma coisa nós aprendemos, não é o momento. Porque o momento naquela hora era de ouvir a sua palavra. Porque às vezes alguém está ocupado com muitas coisas e agora Jesus chama a atenção e Jesus sabia como Marta estava se comportando. Marta estava preocupada, estava distraída, estava ansiosa, estava inquieta. Porque todas as vezes que você se afasta de perto de Jesus, tudo isso vai chegar. Mas coisa boa é você estar aos pés dele. E a Bíblia vai dizer que Jesus diz: Marta, estás ansiosa por muitas coisas, mas uma só é necessária. Você vê que muitas coisas ela estava preocupada e muitas coisas ela estava fazendo, mas uma coisa ela estava deixando de fora. Às vezes uma coisa pode nos prejudicar quando a gente coloca outras coisas como prioridade. Então a prioridade naquele momento era a palavra de Jesus. Primeiramente Jesus queria alimentar eles espiritualmente e materialmente seria depois. Porque o que nos mantém de pé espiritualmente é a palavra de Deus. Pode faltar o que tiver, mas a palavra de Deus é que tem que estar em nossa vida. Então ela estava um pouco preocupada, mas Jesus chegou junto dela. Jesus trouxe para ela uma forma de ela aprender a se comportar. E o que nos chama a atenção que Maria não perdeu tempo, ela ganhou tempo. Mas outra coisa que nós aprendemos, tem coisas que roubam as nossas forças, as nossas energias, que roubam a nossa paz, a nossa comunhão. E tudo isso estava sendo tirado de Marta. Enquanto Maria ela estava ali, você não vê ela em nenhum momento reclamar, questionar,
porque ela sabia que era o momento de ouvir o alimento, que era a palavra de Deus. E a Bíblia vai dizer que agora Jesus disse assim: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Veja só que coisa boa é quando Jesus ele fala por nós, quando Jesus ele dá a nota a respeito de nós. Glória a Deus, porque quando Jesus ele nos aprova, está aprovado. Quando Jesus diz que a gente está indo bem, é porque a gente está indo bem. Então uma só foi necessária. Maria escolheu a boa parte. E quando nós escolhemos a boa parte, nós só temos a ganhar. Qual era a boa parte? Era estar aos pés de Jesus. Qual era a boa parte? Era ouvir a palavra de Jesus. Então nós podemos entender, para a gente já concluir essa mensagem, que Maria ela foi aprovada por Jesus, enquanto Marta ela foi repreendida, não de uma forma de querer envergonhar, mas de trazer ela para perto. E Jesus sabe como trazer alguém para perto, porque agora ela estava dentro da casa, e dentro daquela casa nós sabemos que o comando agora era dele. E ele chegou com o alimento certo para aquele momento. Enquanto Maria agiu de uma forma, Marta agiu de outra. Então, uma coisa eu tenho a dizer: nem todo mundo que está dentro da casa de Deus, nem todo mundo age do mesmo jeito. Tem pessoas que agem como Maria, tem outras pessoas que agem como Marta. Mas uma coisa nós podemos entender: quem ajusta é aquele lá de cima. Deus, às vezes, ele aprova Maria e precisa ajustar Marta. E eu pergunto para você nessa noite: como você está aqui? Como Maria ou como Marta? Preocupada ou tranquila? Quieta ou confiante em Deus? E nessa noite nós possamos meditar nessa palavra. Aquele que entrou na casa de Marta e Maria, ele entrou com um propósito só. Ele entrou com uma mensagem só. A atitude de uma foi de uma forma, a atitude de outra foi de outra forma, mas com tudo isso, Jesus soube colocar todas as duas no seu devido lugar. Porque no capítulo de número 12 de João, a Bíblia diz que Lázaro estava à mesa. Maria, ela ofertava aos pés do Senhor e Marta o servia. Veja só que no capítulo 12 elas já aprenderam uma forma diferente. O irmão na mesa fala de honra, a outra servindo e a outra ofertando. Porque a obra de Deus ela é voluntária. Você não pode fazer por obrigação, você não pode fazer porque alguém está mandando. Você tem que fazer por amor, por alegria, por disposição, né? Enquanto você faz com alegria, Deus o abençoa. Glória a Deus. Conta-se o testemunho que o certo irmão da igreja, ele tinha, na hora de tirar a oferta, o irmão passou uma salva e ele foi, botou uma nota de R$100 no bolso e uma nota de R$2. Ele olhou assim, colocado em R$2, só que na hora ele puxou no bolso, em vez de colocar de 2, ele colocou a de 100. E quando chegou em casa, no caminho que ele olhou, ele viu a nota de R$2. E ele começou a reclamar, questionar, porque queria colocar de 2 e acabou errando, colocou a de 100. E quando chegou em casa, falou para sua esposa, a esposa dele falou assim: mas Deus recebeu do mesmo jeito. Você deu a nota de 100, mas Deus recebeu como R$2. Porque a intenção é que faz a diferença. Às vezes alguém quer dar uma coisa, glória a Deus, mas não queria dar isso, mas vou dar porque fulano deu. Não. Dê com aquilo que Deus quer que você dê. Então ele deu a nota de R$100 e ficou questionando porque queria dar 2. E a esposa falou: você deu a nota de 100, mas Deus recebeu como a nota de R$2, porque era a sua intenção. Então que nós possamos ter essa convicção. Enquanto Maria estava aos pés do Senhor, precisou Jesus tratar com Marta para que ela também chegasse
para ficar aos pés e ouvindo a sua palavra. Então essa reflexão nessa noite, que Deus abençoe e creia que a visita surpresa do seu amigo, glória a Deus, está chegando. Deus abençoe. Glória a Deus.